Boa noite a todos. É na graça de Deus que nós estamos reunidos aqui hoje. Como o nosso colega já anunciou, nós não estamos sozinhos. A quantidade de espíritos que se acomodam, todo centro espírita funciona igualzinho um estádio de futebol, né? Estão com a Copa aí, né? Cada um com o tamanho do seu estádio, eles vão sentando criança, todas as condições que um ser humano tem, o plano espiritual também tem as mesmas condições e eles acompanham os trabalhos da casa. Cada palestra eles vêm, porque imagina nós aqui que estamos acostumados, né? Eu estou 40 anos no movimento espírita, se eu vier desencarnar, para onde eu vou? Vou para o centro espírita, não tem jeito. Todo mundo que tem trabalho social, tem essa ligação com uma casa, se sente bem, né? Aquela que te apoiou desde o começo, você teve uma reforma íntima. Quando você desencarnar, meu amigo, você vai vir, vai sentar aqui e vai se sentir bem, porque é aquilo que ficou registrado no que nós fizemos, pensamos, está tudo no perispírito. E tudo que a gente melhorou, porque a reencarnação não é castigo, é uma oportunidade. Então, todos nós, sem exceção, nós estamos bem melhores do que quando a gente era mais jovem. Adquirimos mais conhecimento, mais experiência. E a reencarnação é isso também. Cada reencarnação, não importa as coisas que a gente faça de errado, nós não vamos para o inferno, não, tá? A gente está no inferno. Cada reencarnação nos dá mais uma oportunidade de sair daquele inferno que nós criamos. Porque Deus é amor, Deus é caridade, Deus é aquele que interage com tudo. Ele não ia criar um lugar para alguém ir lá ficar sofrendo porque errou, né? Então, a doutrina espírita, ela é o consolador, como o Cristo prometeu, né? Lhe enviarei um consolador. Não é uma pessoa, é uma consciência. E a doutrina espírita, aqueles que começaram a aceitar, a trabalhar, a se dedicar, nos montou uma nova consciência. Muito bem. Como nada acontece por acaso, eu já vou transmitir aos meus internautas que me acompanham, principalmente aqueles de outros países que estão conosco. Eu estou aqui na Fraternidade de Estudo Espírita Maria e José, localizada na Rua Esperanto 50, São Miguel Paulista, na Zona Leste. E o tema que a espiritualidade preparou para nós é a travessia da solidão no mundo na ótica espírita. Quero lembrar que, por orientação espiritual, eu escrevi esse livro que, graças a Deus, está trazendo assim, um novo pensamento da doutrina espírita, porque é baseado no Pentateuco, mas todas as dificuldades que eu tive que superar, que não foram poucas. E tem aqui fatos que faz a gente pensar, porque foi 4 horas da manhã, o Padre Bento, que é o meu mentor, mas eu tenho o doutor Manuel e o japonês, que é ortopedista, fez com que eu levantasse e começasse a escrever, virei escritor, coisa que eu nunca pensei na minha vida. E a obra ter tanta aceitação. Nossa, o pessoal passa os áudios para mim e fala, que maravilha, isso mexeu comigo, aquilo mexeu comigo e tal. E é isso que era a proposta. Tanto é que o meu mentor falou, acabou de escrever, lê. Se tu gostar, é sucesso. O primeiro que tem que gostar é o dono, né? Que ele que interagiu. 90% foi participação espiritual e 10% são os acontecimentos na minha vida. Porque eu não era espírita, eu era contra o espiritismo, tinha um ódio de espírito horrível, que achava que isso era coisa do demônio e tal. E pela dor houve a mudança, né? Escutei minha primeira palestra, que foi Obsessão e Fascinação. Aí não saí mais da casa, estudei 10 anos, passei por todos os departamentos, virei vice-presidente, compramos 2 terrenos, construímos prédios, e aí foi uma mudança muito radical na minha vida.
E está nesse livro também essa passagem. Tem a passagem do meu casamento, tem a passagem da queda de helicóptero, tem a passagem dessa travessia da solidão no mundo. Na ótica espírita tem uma história muito bonita de superar desafios e superar preconceitos. Foi a minha vida toda para chegar onde eu cheguei hoje, foi quebrando preconceitos, um atrás do outro. Até a minha entrada no presídio, eu achava que aquilo devia jogar uma bomba e acabar com aquilo, né? Escola do crime, e vai por aí afora o conceito que estava na minha cabeça de pecado, de inferno, aquilo era um inferno. E a espiritualidade mandou que eu fosse fazer um trabalho lá dentro, vai ser o terceiro livro, o segundo, desculpa. E lá dentro foi onde eu mais aprendi a doutrina espírita. Do lado de fora eu estudei, aprendi com um professor, mas na prática, nossa, que maravilha que é. Você vê o mundo diferente, você não faz mais parte daquela equipe preconceituosa que julga, e você fazia isso. E aí nunca chegaram para mim e falaram, isso é errado, não pode pensar assim, não. Foi jogando dificuldades, foi jogando ação, reação, e aquilo entra na sua consciência, você vê que não tinha necessidade de pensar daquele jeito. Mas, se eu não pensasse errado, eu não estaria aqui hoje, né? Porque eu falo com o meu mentor. Por que não me ensinou lá atrás? Me deixou eu cair, levantar. Ele falou, é para você chegar aqui onde chegou. Se estivesse lá já direitinho, tudo certinho, o que você iria aprender? Né? E assim é a nossa vida. E aí a gente vai falar hoje um pouquinho sobre esse tema. Muito bem. Tem alguém vindo à casa pela primeira vez? Levanta a mão. Não. Seja bem-vinda. É uma benção. Espero que aconteça a mesma coisa que aconteceu comigo. Entrei como primeira vez, com medo, preconceito, e não saí mais. Distribuí sopa e fui por aí afora, né? Campanhas, tá? E quero agradecer a casa pelo espaço, pela oportunidade, não só pelos encarnados, tá? Mas pelos desencarnados que já se ligaram lá quando a espiritualidade preparou o tema sobre a travessia da solidão no mundo. Espero que eu possa ser útil para os dois lados. Base da doutrina, sempre eu abro dessa forma, né? Nós somos gratos pela ciência. Claro que tem coisas ruins. Se tem coisas ruins, é porque a gente não merece, né? Tem que aprender. E se tiver coisa boa, é porque nós já temos merecimento. Porque a ciência hoje virou um negócio lucrativo muito forte. Mas a base da doutrina é a ciência, né? Que começou lá com as mesas girantes. Tem um filme aí muito legal que acho que A Vida dos Espíritas. Eu vou colocar no meu cartaz no mês que vem, porque eu indico um filme no final. E filosofia. Conheça a ti mesmo que o céu vai te ajudar. Se eu entrar aqui, eu tenho que saber por que eu estou entrando. Eu tenho que ser grato, agradecer a montagem da palestra, porque é primeiro para mim, depois falar. Então, isso é filosofia, o sentir. E espero que no final as minhas palavras também, que não são minhas só, é mais 90% é do meu mentor, o resto é da minha decisão. E a religião, que sublima. O que é sublimar? Sair daqui bem melhor do que quando chegou. A gente sublima, puxa, aquilo me ajudou e tal, e fica, como eu fiquei dentro do centro espírita. E a religião, para nós, o espiritismo não é religião, é ciência e filosofia, mas nos religa a uma região, tá? E somos registrados como religião, porque não tem outro registro. Todos os ensinamentos que são só filosofia, mas estão registrados como religião, porque eles, lá o governo, os órgãos, não entendem essa diferença entre religião e filosofia. Mas não tem problema nenhum. Eu sou o diretor do Departamento de Integração entre as Religiões, tive, mês passado, na OAB, representando o Espiritismo sobre a intolerância religiosa, tá? E vou em uma opção de lugares,
na Umbanda, Candomblé, dou palestra, interajo, e eles gostam muito da doutrina espírita. Leis naturais, que tem que estar no nosso coração. A primeira é a mais difícil, é a imortalidade. Eu faço muito velório. Nossa, mãe, para a região carente, eles não podem pagar, né? E são evangélicos. Mas liga, Marcos, o senhor pode ir lá que não tem ninguém e tal. E vou lá. E não tem problema nenhum. Mas eu entender a pessoa que partiu, ela voltou para casa. E é difícil, né? Tem uma religião que eu esqueci o nome, que quando morre, faz uma festa danada. Quando... Oi? Não, acho não. A minha esposa é da Xixinoe. E quando nasce, choram, lamenta. Por quê? Vai passar as provas. E quando sai, cumpriu a missão, né? Acho que é uma religião afro. Depois eu vou ver se eu lembro. Então, se nós não somos imortais, estamos reencarnando. Chico Xavier, ninguém nasce no endereço errado. E estamos evoluindo. Olha que beleza. Acabou com o céu, inferno e purgatório. O céu está dentro de nós, o inferno está dentro de nós. Aqui agora, nós caminhamos dentro do céu, inferno e purgatório. O que seria considerado aqui o centro espírita? Seria o purgatório. Né? A gente parou para orar, a gente parou para escutar. Ou aquela oração que você faz na beirada da cama, ou aquela que você faz dirigindo. Você para pensar. Ali, para nós, é o purgatório. O inferno é o nosso dia a dia, porque nós erramos muito. Mesmo nas coisas pequenininhas, né? Quem tem assim, uma moral elevada, não rouba, não mata, é fiel, tal, mas erra no seu julgamento. E o céu é um estado de espírito muito difícil de chegar, mas se conseguir, não precisa nem reencarnar mais, porque se tornou parte da luz, aquela que, quando a gente ora, pede ajuda. Eu estou com um amigo meu, que foi o que comprou meu primeiro livro, porque a gente, quando lança assim, escritor novo, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu nem sei como faz publicação, onde vai. E quem me ajudou foi a Shirley Mansando, que ela viaja o mundo, e ela gosta muito das minhas palestras, e liguei para ela, falei assim, eu estou com um livro aqui para lançar, não sei o que fazer, para onde vai, e ela me deu os caminhos, né? E a gente vai evoluindo. E esse restaurante que eu vou com a minha esposa, ela é grande, é no centro de Guarulhos, mas é muito barato a comida. Mas a comida é maravilhosa, uma variedade enorme, é por quilo. E eu e minha esposa, de vez em quando, vai lá, né? E ele, por intuição, e aí, qual é a novidade? Nem me conhecia. Eu falei, estou lançando um livro. O primeiro que sair eu quero para mim. Nem sabia o que era. Aí, quando saiu, ficou aquilo na cabeça, a espiritualidade, né? Levei para ele e a esposa dele ficaram maravilhados. Por quê? Porque não existe coincidência em nada. Hoje, é claro que eu já tive que comprar mais, porque vendeu muito, né? E já tem uns caminhos já acertados, cuidados que tem que ter, porque eu caí em algumas armadilhas, mas a gente vai aprendendo com os erros. Então, nós estamos evoluindo. Não tem como voltar para trás porque fez algo errado. Sempre na vida passada nós éramos pior, porque a evolução, a reencarnação é isso. É uma oportunidade. Tem uns que, né, aqueles bandidos lá e tal, crescem bem pouquinho. Outros crescem mais, mas vai ser cobrado o conhecimento. E para que tudo funcione, nós temos o livre-arbítrio. Estamos aqui hoje, né? Podia ligar, o trânsito está ruim, aqui em Guarulhos está chovendo, não vai dar para chegar. Não tem nada disso, não. Tem que se virar para chegar. Mas é o livre-arbítrio. E aí, a última lei é a causa e efeito, né? Nós vamos colher o que nós plantamos. E minha esposa fala, vai dar palestra, que quando tu volta, nós podemos conversar sério. Porque eu apago. A palestra me faz tão bem que todo o rolo fica para trás. É claro que no outro dia volta tudo, né? A gente tem que resolver.
Mas ela adora. Fala, vai dar palestra que quando tu vem a gente senta, conversa. No dia a dia é complicado, né? Temos família e tudo. Então, aí é a causa e efeito no nosso dia a dia. E cuidar do espírito não é estudar da cesta básica e fazer caridade, não. É cuidado com verbalizar. Como eu era o cão chupando manga, dono da razão, ninguém levantava o dedo para mim, o pavor dentro da minha família era grande, eu pensava que era amor. Me respeitavam. Eu tinha Deus no coração, porque eu ia à missa, voltava e tal. E ser besta se levantasse o nome. Nem minha esposa podia conversar comigo. E, claro, está no livro, um acidente após outro, apanhando, caindo, tal, aprendi a escutar. Chico fala, né? Coloca a água na boca na hora da briga, mas não engole. É interessante isso. E eu faço. E aí, isso é controlar o espírito. Você controla o seu sistema nervoso, você controla o seu pensamento. Você pensa besteira, não tem jeito. Mas não verbaliza. Aí você está controlando o seu espírito. Te oferece bebida, você não bebe, a não ser que seja água. Te oferece droga, você não aceita. Te convidam a falar mal de outra pessoa, você não concorda, mas também deixa ela. Não vai querer ser o santinho que dizer, não, o senhor está errado porque ele está fazendo. Não, o problema é dele com Deus. Nós não somos Deus. Nós não estamos aqui para julgar os outros. Nós estamos aqui só para julgar nós mesmos. E o restante fazer o melhor possível. Né? E cuidar do corpo. Pelo amor de Deus, vai na feira e pega as coisas de Deus. E come. A coisa industrializada é uma delícia. Né? McDonald's, pizza, nossa! E vai por aí afora, tem muita coisa, vinho, cerveja. Beber de vez em quando, ninguém é santo. Né? Mas eu não tenho a necessidade, eu tenho essa liberdade de falar, apesar que meu pai foi dono de comércio e tinha bebida muitas, nem ele e nenhum dos filhos dele bebeu, nunca. Não por proibição, mas é que nós, em vidas passadas, já aprendemos o que o álcool fez. Aí, na outra reencarnação, você nem liga, nem cigarro, mulherada, roubar, tu não faz nada disso. Não porque você é santo, porque você aprendeu, né, na outra vida como foi caro você, né, na reencarnação e tal. Então, cuidar do corpo, deixar entrar coisa boa. Também umas coisinhas de vez em quando. Né? Eu lembro que eu fui dar uma palestra no Maria Bethânia, um centro enorme. Tem 2 salões, dois. E eu estava com muita fome. Passei no McDonald's, comi um lanchinho rápido e fui. Comecei a dar a palestra, comecei a rodar. Trouxeram uma cadeira, sentaram, deram água, rodaram em volta de mim, deram um passe. Aí eu melhorei e terminei a palestra. Mas eu tive que pagar a gravação, porque, pelo amor de Deus, saí do passo. Mas porque o lanche não estava bom. Atacou o intestino, que eu fui operado 10 vezes do intestino, né? Então, tem que tomar cuidado do que entra pela boca. Mas aquele dia, né? O McDonald's à noite, tu com fome, que delícia. Foi delicioso, mas teve o seu preço. E tudo fica registrado no perispírito, né? É o que está no meu livro, porque eu fiz esse questionamento para o Padre Bento, porque perdi os dentes, né? Vai dedo e tal, tem muita coisa. E queria saber por quê. Apesar de eu estudar tudo, mas eu não tinha resposta, porque eu saía muito bem, já saía trabalhando. Essa último mês aí, que eu tive aqui antes, ele já me falou que eu falei que eu peguei um câncer maligno, né, no couro cabeludo. Fiquei, primeira vez, 2 horas na UTI para tirar, aí fizeram o exame e deu câncer agressivo. O pior de todos, que ataca todos os órgãos. Aí tive que voltar e ficar 5 horas, e eu tenho problema no coração, né, que eu fui cirurgiado 2 vezes, tá aí. E ele podia parar com a anestesia. Mas foi tudo espiritual mesmo, foi maravilhoso. E parece que raspou, né? Mas vocês já sabem, eu sou inquieto, não sossego.
só me meto em rolo e meti agora no livro, o livro então está roubando meu tempo. Nossa, mãe. E vou ter que fazer exame 3 em 3 meses, porque câncer não se brinca. Está tudo bem, o exame deu, fizeram, introduziram o líquido radioativo, não deu mais nada, examinaram todas as pintas para saber se tinha alguma outra, mas tem que vigiar. Poxa, 3 em 3 meses, fora o coração também 6 em 6 meses, durante 3 anos. Depois mais 2, se não der nada, mais 2 em 6 meses. São 5 anos que eu vou ter que vigiar o acontecimento. Mais um desafio, né? Que eu não sossego. A cirurgia que fez, eu saí da UTI, fiquei 5 anos. Saí da UTI, minha esposa e minha filha, tem 37 anos, ficaram comigo, né? Saí, quero café, quero tomar um café, estou seco com um café, porque eu fui de jejum, né? Então vamos na padaria, uma padaria chique que tem lá, minha filha tem muito recurso. Entrei, sentei, puxa, veio o café todo, tudo na mesa, aí eu comecei a rodar. Por quê? O exame mexe com a pressão, com o intestino, mexe com tudo. Aí eu... Tu imagina o restaurante cheio, eu com a cabeça enfaixada, porque foi cirurgia, saí da cirurgia com ponto, e caí. O gerente abre a porta, e não precisa nem pagar o café, vai, e me levaram para casa, porque o médico já tinha avisado. Vai para casa, mas não falou comigo. Vai para casa, eu falei, mas nem no dia do eu sosseguei, é fogo. Mas é espírito, né? O espírito travesso é assim mesmo, aprende só com a dor. Muito bem, vamos começar com um momento de reflexão. Então é um momento que o Padre Bento pede para todos nós, inclusive eu, introduzir na nossa consciência o que foi preparado para esse tema, a travessia da solidão no mundo. Eu quero relatar que a solidão no mundo não é que o mundo está quieto, que o mundo você está sozinho. Essa solidão no mundo é dentro da gente. Você pode estar numa maior festa, mas você está triste, você está depressivo, você não compartilha com a alegria. Essa é a solidão pior que tem. Do que você estar numa igreja, sozinho, enorme, e você fazer uma oração. Ali você não está sozinho. Mas ali é uma solidão, porque não tem barulho, né? É um momento de oração. Tal. Essa é uma solidão. Mas a solidão que o Padre Bento trouxe é aquela solidão interna, tá? Então vamos lá. Muitas vezes, eu boto ali para a gente ir lendo, a vida parece uma longa estrada onde o espírito enfrenta o silêncio, as dores e a incompreensão do mundo. Por que incompreensão do mundo? Porque você se vitimiza. Ninguém me ajuda, eu faço tudo, o mundo não tem mais jeito. Você está se isolando da sociedade. Você está selecionando. Eu era assim, né? Eu era fogo. Hoje não tem nada de solidão, não, nem de passar a mão. Porém, quando um pai segura a mão de sua filha com amor, ela descobre que a verdadeira força nasce da responsabilidade, do carinho, da fé em Deus. Por que está no meu livro eu dando a mão a uma menina? Porque olha que preconceito. Primeira vez que eu vou revelar isso aqui. Eu sempre fui educado que o casamento é para o resto da vida. E a pessoa que eu casasse, na minha mente, ia dar filhos, cachorro, gato, plantar árvores, né? E fui assim, tinha muita menina querendo me namorar, mas eu sempre fui muito fiel ao meu pensamento, não gostava de magoar ninguém, e fui casar com quase 30 anos, sem experiência nenhuma. E essa moça, né, casou comigo, mas ela não casou porque me amava. Ela casou porque ela queria uma vida desregrada. E eu não sabia, né? Tu sabe como é que é a família? Muitos filhos sabiam que ela era pior. Não fala para ele não, senão ele não casa. E eu casei e o casamento não ia para frente. Não tinha filhos,
E ela não sabia como sair, porque um homem honesto, você não cria situação de briga, né? Essas coisas todas. Está no meu livro. E ela não aguentou mais, falou assim, ó, eu quero me separar. Eu falei, de jeito nenhum. Qual é o problema, a gente resolve. Não, eu quero viver a vida. Olha, viver a vida. Olha a consciência. E ela ficou grávida. Esperou a gravidez, minha filha nasceu e ela deu a filha para as tias. E eu não aceitei. Virei para ela, falei, ó, fica com tudo. Não quero nada. Fui dormir no escritório no chão. Mas a única companhia que eu tinha, porque eu não saí para a vida, procurar mulher, nada, vivia isolado, foi a minha primeira filha. Ela era a minha vida. Saía para trabalhar, chegava, pegava, dava de mamar e tal, só que eu não sabia, né? Não sabia dar banho. Eram as tias que cuidavam nessa hora. Muito bem. E assim foi indo, com 3 anos já separado, conheci a minha esposa, que está comigo há 42 anos, e deu tchan de novo, sabe aquele tchan? E ela se apaixonou pela minha filha, não por mim. Ela falou, eu só vou te dar a oportunidade depois que eu te conhecer, porque ela já tinha passado por experiências. E quando ela viu que eu tinha moral, tinha carinho, tinha respeito, tratava a minha filha, aí ela aceitou casar comigo. Mas ela só foi gostar de mim depois que casou. E aí me deu mais 3 filhos. Me deu 5. Mais 2 voltaram para a pátria espiritual, que são 6 filhos. Tem uma história aí, não sei se está no livro, que ela foi cirurgiada pelo Dr. Fritz, e a ciência ficou doida, porque não podia ter filho de jeito nenhum, mas teve. E assim vivemos bem, a firma cresceu, porque ela era inteligente, administrativa, a firma que era só eu e mais 2 pessoas, foi para mais de 15 pessoas, e de faturamento de 5, 7 mil foi para 100 mil, por causa dela. Trabalhando, cuidando, tendo filho, e aí, olha, e eu cão chupando manga. Ei, que beleza, né? Mas ela falava, ó, vai. E aí, no livro eu coloquei que aquele momento de solidão, quem segurou foi minha filha. Né? Até os 3, 4 anos, foi a única companhia que eu tinha. E os meus amigos falavam que eu era boba, era trouxa, de vez aproveitar a vida. Eles estão tudo com dificuldade. Eu não. Porque eles não entendiam isso, né? Nem eu, mas eu não fiz. E vamos iniciar a leitura que a espiritualidade preparou para nós hoje. Vamos lá? Quando o amor vence a solidão. É claro, se tu tem solidão de um lado, falta de amor do outro. Não tem a balança. No Egito, o faraó, quando morria, ele passava por 7 céus, 7 provas. Uma das provas, eles tiravam o coração dele, colocavam de um lado da balança, e do outro lado botavam uma pena. Se o coração pesasse mais do que a pena, ele não nascia de novo. Para eles, nascia no próprio corpo, né? Eram os balsamados, a teoria deles. E se ele fosse ruim, o sol não nascia. Então, ele era enterrado, ficava tudo orando por... Deu sol. Saiu o sol, nascia, o faraó nascia. Né? Tinha lá a sua cultura. E, para mim, um lado está o nosso coração, o outro lado está o amor. Tem que balançar bem, não é fácil. Então, vamos o que o meu querido mentor trouxe. Filhos queridos, a Terra é a escola de provas e aprendizados, onde muitos espíritos atravessam noite de tristeza procurando sentido para continuar. Porque não muda o outro lado. Se eu não tivesse mudado, eu ia viver na escuridão. Não é uma escuridão de iluminação, tá? Que lá do outro lado não tem luz, não tem os olhos, tem o sentir. O espírito é espírito, não tem sexo, sabe? É tudo espírito. Mas você vive a sexualidade, sem menor dúvida. A paz que
que enfrentam o peso da vida em silêncio, tentando esconder as próprias dores para não entristecer os filhos. Está no Evangelho, né? Não, não, sim, sim. A gente esconde as nossas dores para não entristecer os filhos. É um erro. Ou é um acerto. Depende do filho. Né? A maioria erra, que aí cria facilidade. Entretanto, cada gesto de amor realizado em favor de uma criança possui grande valor diante das leis divinas. Segurar a mão de uma filha pequena durante as dificuldades do mundo é simbolicamente ensinar-lhe confiança, coragem e fé. Olha para você ver o que é a vida. Tive a Marina, minha esposa teve 2 meninos, perdeu os 2, nós com quarto montado, tudo, Nath morto. Passou 2 anos, ficou grávida de novo, montamos o quarto de novo, perdeu 2 meninos. Aí foi fazer o exame, tinha que operar o útero. Doutor Fritz operou antes, quando chegou na hora do exame não tinha nada, a doutora, mandaram o cliente errado, ela não tem nada. Aí foi lá ver a chapa, ela não entendia, ela não era espírita. Eu também estava aprendendo, porque eu fui no doutor Fritz, sentamos numa mesinha, é um velhinho pobre, sentou, a minha esposa contou, ele virou e falou, pode ir embora, está resolvido. Eu fiquei muito chato, falei, não vi um fenômeno, ele não deu um passe, não falou uma palavra, só falou, vai embora. Isso aí é charlatanismo. Só que 15 dias depois ela tinha que entrar no hospital para ser operada. Aí não deu nada. Aí eu acordei, estava aprendendo, até me arrepia, o que a espiritualidade preparou. Aí ficou grávida, no resguardo, ficou grávida de novo, nasceu. Quando nasceu o outro, era o aniversário do primeiro. Que rolo! E está todos aí, todos. Né? Porque tem uma lição, né? O exemplo silencioso de um pai perseverante marca profundamente a alma infantil, criando sementes morais que florescerão do futuro. Aí que eu vou contar para vocês. A raspadinha do tacho. Veio 15 anos depois, a Maria Clara. Quando ela, bebê, já estava ali 1 ano, não podia me ver que gritava. Você imagina, um pai já de 3 filhos, 5, mas 3, criado, uma filha olhar para você e berrar. Eu tinha que ficar escondido. Para mim dormir, eu tinha que entrar de 4, minha esposa virando ela de costas, para me deitar e ela não me ver. Foi assim durante 3 anos. No shopping, ela dirigia, eu dirigindo, ela, né? Eu aqui, ela olhando aqui. Disse e entrava no shopping. Aí eu ia atrás, quando ela me via, gritava, eu tinha que me esconder. E não tinha razão, não tinha sentido isso. E só foi parar, e não é como meus filhos que me abraçam, me beijam, não. Mas ela tem um respeito comigo muito grande, porque eu não... Espírita, você sabe que tem causa espírita. E ela parou, me respeita, me traz o café e tal, mas não é aquele tchan da menina, né? A raspadinha do tacho. Né? E ela não sabe porque não gosta de mim. Ela não sabe. Mas ela gosta por causa do modo de eu tratar minha esposa, as pessoas, palestras, tudo, ela me ajuda em tudo. Mas não tem muita proximidade, não. Interessante essas coisas, né? Faz parte. Isso não está no meu livro. O espírito de criança percebe muito mais o amor vivido do que as palavras pronunciadas. Não adiantava todo o amor que eu tinha por ela. Tinha coisas de vidas passadas. E nem o meu mentor, ninguém nunca me respondeu isso. Eu acredito que no próximo livro, talvez, vamos ver. Nunca se esqueça que a solidão verdadeira nasce quando o homem se afasta de Deus. Quem mantém a consciência tranquila
pratica o bem e alimenta o coração com esperança, jamais estará desamparado. Isso é lógico. É difícil? É, mas não é impossível. Amar a Deus sobre todas as coisas parece impossível. Mas só é difícil. Mas é muito difícil. Mas é o caminho. Mesmo nas noites mais difíceis, a espiritualidade amiga permanece ao lado daqueles que seguem caminhando com dignidade e amor. Até hoje, minha esposa sonha muito. Eu traduzo sonhos, né? As pessoas contam pesadelos ali, eu viajo no mundo que ela viajou e eu explico, né? E um dos maiores forças que eu tive é dentro de casa, foi da minha filha, da minha esposa, que viaja muito durante o sonho. Mas ela confia e sabe, né? Vamos tirar uma lição do que foi falado aqui hoje? O amor vivido em família é uma luz capaz de vencer as sombras mais profundas da solidão humana. Toda vez que alguém escolhe amar e proteger, a espiritualidade fortalece a sua caminhada com paz e inspiração. O que é isso aqui que o padre Bento colocou? Eu tinha o meu segundo filho, né? Meu terceiro, porque o meu primeiro era a Marina, o segundo Marcos Vinícius, o terceiro Maurício. Era bandido, criminoso, desde criança, mordia, batia, roubava. E foi assim até os 18 anos. Quando teve 18 anos, pegou 15 anos de cadeia. Foi lá para Dracena. Eu e minha esposa ia todo mês levar o bonde. O bonde é o que o PCC pede, né, para ele não ser penalizado. E eu entrava na cadeia, já fazia o serviço dentro da cadeia antes, né? Ali era a minha casa, eles adoravam. Mas o que isso quer dizer? Para mim, ele não tinha mais jeito. Eu tinha que dar geral para ver se ele tinha arma, faca, droga, mas ele deixava tudo escondido fora, que sabia do meu jeito. E qual era o meu pensamento? Meter um pé na bunda dele, já escolheu esse caminho, vai para a vida. O que o mentor falava? Agasalha. Pelo menos nas horas difíceis, dá o almoço, dá o banho, deixa dormir. E eu fazia, mas contra a minha vontade. Porque não tinha jeito. Mas quem mais sofria? A mãe. Coitado, chorava, entrava em depressão, pedia paz. E ele aprontando. Tem história que não acaba mais. Saiu da cadeia, com 3 anos, né? Um terço, saiu, em depressão, ficou 1 ano andando no pátio do carro para lá, para cá, porque ele ficou 5 andando no pátio do presídio, saiu, né, porque ele tinha que pegar 15 anos, pegou 5. Ficava lá, eu ia assim, olhava, meu Deus, 4 horas da manhã andando para lá e para cá, no 6º andar. Saiu, depois foi trabalhar com meu filho, foi trabalhar com a minha filha, foi trabalhar com meu genro, e não se adaptava, mas sem rolo, sem briga, foi para a igreja, se tornou evangélico, conheceu uma moça, começou, olha, era burro, não tirava nota, olha, todas as escolas que eu botava ele era expulso. Não queria estudar, não sabia ler, foi estudar informática, fez faculdade, fez pós, e sempre grato. É o filho que mais me abraça, mudou, é calmo, não tem briga, se alguém discutir ele sai fora, vai para a igreja e tal, e está ganhando uma fortuna, porque hoje a inteligência artificial, criar programa, ele se achou. Como é que pode, né? Olha que lição de vida. Não queria estudar, não sabia escrever. Ser bam em criação de programa, que é disputado pelas empresas. E teve uma empresa que ofereceu uma fortuna para ele, me contou. Mas ele ia criar programa para tapear os aposentados. Olha, ele era bandido, uma fortuna. Ele levantou da cadeira e não voltou nunca mais naquela empresa. Ficou desempregado. Eu falei, que maravilha. Tem moral, coisa que não tinha antes. Olha como é que
aquilo que a espiritualidade fala, não bate, não expulsa, não xinga, porque para xingar é uma beleza, né? Sem vergonha, safado, te dei tudo, dei escola, dei melhor escola, dei roupa, e roubou meu carro, roubou minha moto. E olha ali, mentor, olha hoje, que beleza que tá, né? Beleza mesmo. É até impossível a gente entender. Muito bem. Alguém quer fazer alguma pergunta para nós terminarmos no horário? Tá tudo bem? Tá bom? Se vocês adquirirem o livro, tem ali revelações muito boas. É R$ 50 o preço do livro, porque me cobraram muito caro, eu queria mais barato, mas não teve jeito. E 10% fica para ajudar a livraria da casa, né? Por causa da manutenção e tudo. Se vender todos, quiser mais, aí é só falar, tá? E fica à disposição aí para quem se interessar, tá? Porque a leitura, olha o que eu escrevi no convite para o Coffee Break, vocês vão ver que é uma beleza ler. Não vai com esse negócio de querer fazer tudo pela internet, não. Tanto é que eu não botei meu livro em digital. Vamos encerrar com alguns avisos? Vamos lá? Água fluidificada, que beleza, né? Eu vim para cá, claro que eu tenho que tomar muitos remédios, mas eu pego a garrafinha, faço uma oração, boto no carro e venho tomando os remédios, né? É necessário. Por quê? Se você, ao deitar, Paulo de Tarso, eu faço um balanço da minha vida, né? A Deus. Boto a água, abro o Evangelho, leio 2, 3 linhas e falo para Deus, ó, não fui muito bem não, né? Não tem problema, mas agradeço a oportunidade de estar vivenciando, tal, e vou dormir. Bebo a metade. De manhã, bebo a outra metade e falo para Deus, ó, me dá força para mim não cometer os mesmos erros. Aí, chega à noite, cometi os mesmos erros, porque nós não somos perfeitos. Mas o que Deus quer é que a gente converse com Ele. E a água é o sangue, a vida que o Pai colocou no nosso corpo. O sangue é a vida material. Cuide dele. Por que eu não morri na operação do intestino, do coração, da perna, da boca, do dedo, da cabeça? Sangue bom. O médico, quando faz o exame, né, minha esposa é naturalista, ele olha as células do sangue e fala, esse aí é bom operar. Agora, você bebe, fuma, destrói, come mal, o sangue está horrível. Como é que vai cicatrizar? E a água, você faz a oração, ela aumenta os cristais, está no livro, né? Como você tomar o passe, você fazer passe coletivo, o seu sangue aumenta os cristais, né? Assim você aprende a manter o corpo e o espírito equilibrado. Tem um livro que chama Mensagens da Água, do Dr. Matsumoto, mas se não precisar comprar esse livro, eu nem sei o preço, foi indicado, né? Mensagens da Água. Mas digita lá na mídia de vocês, no celular, vai lá, Mensagens da Água. Vocês vão ver o que a oração faz. Como xingar, o que acontece. Tá bom? Por isso que é bom beber muita água, mas muita água fluidificada, principalmente no inverno, que é o maior problema dos idosos. Diminui a água porque não tem calor, mas precisa. Tá? Filme, esse eu até chorei, né? No Netflix, Ela Escolhe Perdoar. Vocês podem pedir pelo WhatsApp que eu mando, tá? É uma história, é um filme curto, mas de preconceito. Muito bom. E no mês que vem tem outro melhor ainda. Eu assisti ontem, eu assisto ali de meia-noite a 1h da manhã, é o tempo que eu tenho, antes de publicar e anunciar. Porque eu não quero sexo, não quero jogo, não quero sangue, não quero... Porque os filmes começam, tem uns que começam maravilhosamente. Aí no final é homem com homem, mulher com mulher, e olha, é uma coisa terrível que estão querendo botar na nossa consciência. Muito bem, ontem, quarta-feira, dia 10, às 15h30, que o podcast passou para dia 15, para as 15h30, era às 14h30, por causa do meu tratamento do câncer, tá? Eu tive que aumentar 1 horinha para chegar a tempo. Tema, Dia dos Namorados, quando os corações se reconhecem. Nossa, mãe, eu reconheci e casei, mas ela não me reconheceu. Não teve jeito.
Né? Eu não entendia, porque não tinha nada de errado. Né? A segunda, eu me apaixonei, ela não se apaixonou, foi apaixonada depois. Tal. Mas Dia dos Namorados é bom a gente analisar por que nós casamos, por que estamos casados e o que a gente tem que fazer. Foi um bate-papo muito gostoso no podcast Espiritismo Além do Nosso Tempo. Está lá no canal do YouTube e do Facebook. E agora, amanhã, sexta-feira, né, às 15h30, dia 12, Dia dos Namorados, quando os corações se reconhecem. Já é diferente. Aí já não precisa se namora ou se namora, não. Dia dos Namorados eu dou flor para minha filha, para minha esposa, para minhas duas filhas, porque são namoradas. Não é no sentido que o comércio fez, mas ser grato. E se a minha situação tivesse boa, como eu fazia antes, né, da aposentadoria acontecer as coisas que aconteceu, toda a palestra, Dia do Namorado, eu levava um punhado de rosa. Foi subindo, foi subindo. Aí minha esposa que controla, né? Se tu comprar rosa, ó, eu te pego. Aí eu compro só para ela. Né? Então, vai ser eu, a Marlene Leal, da Rádio Boa Nova, e a Maria Souza, presidente do Leal. Vamos tratar desse assunto muito interessante. O livro, tá bom? Só para vocês verem, pelo Espírito Amigo Padre Bento, uma obra emocionante, esclarecedora, que convida o leitor a compreender a jornada do espírito entre o corpo físico, o perispírito e a consciência eterna. Entre desafios, queda, recomeço, o livro desperta reflexão profunda sobre o verdadeiro sentido da existência e o crescimento espiritual diante da vida. Reflexão do Padre Bento. A vida na Terra é a escola bendita, onde o espírito aprende, cai, levanta, mas segue o rumo à luz. Padre Bento. Baseada em experiências reais e fundamentadas na doutrina espírita, na base do Pentateuco. Tá? Foi tudo ali casado com as obras de Kardec. Para adquirir, manda seu nome, bairro, CEP, eu mando pelo correio para qualquer lugar do Brasil. O preço de capa é 50, mas já também está incluso as despesas. Já foi para Portugal, já foi para Goiânia, já foi São Paulo, então diversos estados já adquiriram o livro. Isso é muito bem. Os países que interagem com a gravação são Brasil e Portugal, porque eu faço live para Portugal. Né? Espanha, África, Nova Zelândia e Cuba. Cubano, então, é maravilhoso esse cara, tem um conhecimento absurdo. E, só para pensar, às vezes as correntes que nos impedem são mais mentais do que física. Não se vitimize. Se eu me vitimizasse, o câncer acabava comigo. Eu não tenho mais jeito. Agora eu vou ficar em casa vendo televisão. Eu já saí passando mal. Não estou nem aí. Não vou parar. A hora que o corpo parar, eu paro. Né? Não se vitimiza. Pense, pois muitas das vezes amarro você a nada e você acredita. Né? Quando eu falo para os meus... Câncer, tu está ferrado? Eu não sei. Se tiver, tá. Se não tiver, não tá. Eles ficam maravilhados, né? Porque uns têm e não estão fazendo nada, porque se vitimizou. E agora, com aquele boa noite legal, eu termino sempre pedindo que vocês repitam essas palavras que ficam registradas, tá? É uma oração, tá bom? Vamos lá. Eu quero... Meu Deus do céu, quer mesmo? Vamos lá. Eu quero... Eu posso... Eu faço... E eu mereço ser feliz. Gratidão!